desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se também destes. Amém? Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, e nós te louvamos e te bendizemos de todo o coração, pelo prazer de podermos ler abertamente a tua palavra, Senhor, na geografia que o Senhor nos colocou. Pai, é um privilégio para nós ouvir a tua voz, e cada vez que abrimos este livro, meu Deus, ouvimos o Senhor falar conosco. Pai, por favor, nessa noite, alimenta a tua igreja, fala conosco, que seja uma noite de cura, de libertação, onde o teu Espírito possa fluir em nós, meu Deus, por nós e através de nós. Espírito Santo, tens liberdade e primazia neste lugar. Nós consagramos e entregamos esse culto nas tuas mãos. E rejeitamos tudo aquilo que se opõe à tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos trabalhando nesse ano de 2019 sobre o tema Novos Começos. E quando eu falo sobre novo, é muito importante observar o velho. Não tem como eu falar sobre um novo, sem antes eu ter o entendimento do velho que eu vivi até hoje. Porque o velho revela quem eu sou hoje. Logo, o novo vai revelar quem eu serei. Falo de futuro. É muito importante a gente entender quando nós falamos sobre novo, porque novo fala de algo diferente. Diferente do quê? Do velho. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Por que que é nova criatura, irmãos? Porque o velho passou. Eis que se alguém está em Cristo é nova criatura. Por que que é nova criatura? Porque as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez. Irmãos, presta atenção nisso aqui para que você não perca a essência da palavra. Você só é novo quando você abandona o velho. Não tem como você caminhar para um novo que Deus vai te entregar, um novo que Deus tem projetado para você, se você não deixar para trás o velho. Se o velho hábito, as velhas ações, as velhas decisões, a velha maneira de enxergar não ficar para trás, você nunca vai viver o novo, vai ser apenas um título que você vai viver em um ano. Deus tem colocado sobre a igreja dele o novo todos os dias sobre nós. Mas o diabo tem procurado tragar as pessoas para o velho. E as pessoas não estão se dando conta disso. Deus está querendo entregar o novo para você. O extraordinário para nós. Quando a Bíblia diz sobre a promessa que eu acabei de citar aqui, que nós emprestaremos a muitos, porém não tomaremos emprestado. Quem aqui está nessa situação hoje? Talvez poucos, ou talvez nenhum. Mas é promessa de Deus, está na palavra de Deus. E eu só consigo alcançar isso quando eu entendo, e eu entro nesse novo e deixo para trás o velho. Irmãos, presta atenção numa coisa. Todo cristão precisa ter essa consciência de novo na sua vida. Essa identidade do novo na sua vida. Todo cristão precisa saber o dia que ele deixou o velho homem, a velha natureza. É uma questão de data, estou falando data mesmo. Todo mundo aqui sabe o dia que nasceu, sim ou não? E o dia que você nasceu de novo? E o dia do seu novo nascimento? Irmãos, essa data tem que estar gravada em você. Faz parte da sua identidade espiritual. Todo cristão precisa ter essa identidade, esse entendimento, essa consciência do novo. Que novo? O dia que eu abandonei o velho. O dia que eu deixei para trás o velho homem, as velhas atitudes, as velhas amizades, as velhas ações, os velhos costumes, as velhas tradições. O dia que eu abandonei isso precisa estar registrado sobre você. Eu nasci de novo. Eu sou do dia 16/2/1980. Mas eu nasci em Cristo, dia 2, 3 e 4 de setembro de 2005. Foi o dia que eu decidi abandonar o velho, a velha vida, para mim viver o novo.
é uma questão de identidade. Nós precisamos entender que nós estamos sendo chamados para um novo ciclo. Diga comigo, novo ciclo. E esse novo ciclo, irmãos, fala de uma data. Você precisa estar e saber o dia exato. Se você não anotou a data do domingo passado, você que entrou no projeto, você que entrou no ato profético que nós fizemos aqui domingo passado, se você entrou, anote a data que você fez aquilo, porque essa data vai ser importante para você. Porque você vai poder testemunhar que a partir daquele dia, Deus começou a fazer coisas novas na minha vida. Amém? Amém? A Bíblia diz que nos últimos dias serão dias difíceis, dias terríveis, aonde nós iríamos lidar com pessoas de todas as formas, mas resumidamente o Senhor está dizendo, vocês vão lidar com pessoas doentes, vocês vão enfrentar pessoas neuróticas. Nos últimos dias as pessoas serão avarentas, presunçosos, soberbos, arrogantes, serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, desafeiçoados, sem amor de Deus. As pessoas serão egoístas, as pessoas vão não ter afinidade com a família. Vocês vão lidar com pessoas de uma natureza estranha, é o que a Bíblia está dizendo. Irmãos, nós somos hoje 7 bilhões de pessoas no planeta, das quais 3 bilhões já sofrem qualquer tipo de problema neurótico. Sofre de algum tipo de neurose. Pastor, o que é neurose? Neurose, segundo a psicologia, é um conjunto de problemas de origem psíquica, ligada à situação ou circunstâncias, entre parênteses, traumas, que geram perturbações sensoriais, motoras e emocionais. Assim a psicologia descreve uma neurose. E também diz que uma pessoa neurótica está permanentemente em conflito psíquico e que a impede de aproveitar a sua existência de maneira prazerosa. Assim a psicologia define neurose. Em outras palavras, nós vamos ter tempos difíceis no final dos tempos, e nós estamos vivendo esses finais dos tempos. Tudo que eu li aqui para vocês, vocês identificaram. Cada uma dos adjetivos que eu citei, que o Senhor cita aqui na palavra dele, você vê acontecendo nos dias de hoje. Já não é mais novidade. O que a Bíblia está dizendo é que nós vamos ter nesses dias difíceis, porque as pessoas serão doentes emocionalmente. Irmãos, e não se iluda, tudo isso é incitado por demônios. Tudo isso é de incitação maligna. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 4, versículo 1, diz assim, põe aí Lázaro, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Não se iluda, irmãos. Toda essa doença psíquica, essa neurose que nós estamos vivendo nos dias de hoje, é incitada por demônios. Está ligada ao mundo espiritual, sim. E se você quer viver o novo, olha para cá, se você deseja viver o novo na sua vida, você precisa se livrar dessas neuroses. Nós precisamos ser um povo curado, um povo sarado. Nós vivemos hoje na chamada pós-modernidade. Não vivemos mais o modernismo, nós estamos vivendo o pós-modernismo. E esse pós-modernismo nos enlouquece, a bem da verdade é essa. Mas tudo isso é incitação demoníaca. Irmãos, nós vivemos uma correria desenfreada do dia a dia, sim ou não? Parece que a hora que chega no final do dia, parece que o dia estava pequeno, parece que não deu para fazer as coisas que nós tínhamos que fazer. Nós vivemos hoje um excesso de informação, um excesso de preocupação, preocupações excessivas. Nós vivemos uma rotina tão desgastante. Nós vivemos decepções. E que isso vai nos desgastando emocionalmente. É uma doença psíquica. O ser humano não foi feito para ser traído, irmãos. Mas acontece. E como lidar com situações como essas?
Os ansiolíticos já são o segundo maior medicamento vendido no planeta. E acredite, pasmem, crianças a partir de 11 anos já estão tomando ansiolíticos. O que há anos atrás era um pequeno percentual da população doente que vivia, que dependia de ansiolítico, hoje, mais de 3 bilhões de pessoas já estão usando ansiolíticos. A OMS, irmãos, a Organização Mundial da Saúde, prevê um adoecimento da população e diz que até 2030, 50% da população vai estar doente emocionalmente, com problemas emocionais. Na verdade, irmãos, tudo isso é um adoecimento do cérebro, porque cérebro também adoece. Cérebro também sofre desequilíbrio químicos. Cérebro também precisa de cuidados, de exercícios. Quando uma pessoa tem diabetes, ela precisa tomar insulina. Quando uma pessoa machuca, fratura qualquer parte do corpo, precisa de uma cirurgia, precisa fazer fisioterapia. Enfim, toda doença, nós vamos no médico, nós tratamos. Mas quando diz respeito a problema psíquico, as pessoas acham que é frescura, que aquilo não existe. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu e a pastora, nós temos lidado cada dia mais com problemas de naturezas diversas. E cada vez que a gente lida com problemas tão maiores, de uma proporção maior, na maioria das vezes, Deus tem nos dado a graça de achar a raiz, de entrar no lugar certo e conseguir cura naquele lugar, naquela vida. Mas tem casos que simplesmente uma oração não resolve. São problemas psíquicos, são problemas neuróticos, são desequilíbrio químico que a pessoa está sofrendo. Não é frescura. A cada 45 minutos morre uma pessoa no Brasil de suicídio. A cada 40 segundos morre uma pessoa no mundo por suicídio. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de mais de 200% na taxa de suicídio. O que está acontecendo, irmãos? A Bíblia está dizendo que nos últimos tempos seriam assim. Agora, como que nós, igreja, vamos lidar com isso? Como que nós vamos tratar com isso? Vamos entrar na onda da doença? Ou vamos decidir ser curado e ser um povo diferente, um povo santo, separado, para a glória de Deus? A pergunta que fica nessa hora é: qual a causa? O que causa essas doenças psíquicas? Essas neuroses? E a outra pergunta que fica é: qual é a solução? Qual a cura para isso? A psicologia está dizendo que é uma situação, uma circunstância, um trauma vivenciado no passado. O problema, irmãos, é que todo trauma gera sentimentos em nós. E sentimentos como ódio abrem portas para que demônios venham. Entidades malignas venham sobre nós e nos aprisiona. Se eu quero viver o novo de Deus, eu preciso sair desta velha situação de aprisionamento da minha alma que eu estava vivendo. E eu preciso sair daquilo, me livrar daquilo, para que eu possa viver o novo. Porque ninguém vive o novo de maneira aprisionada. Eu quero viver o novo na cadeia, pastor. Meu sonho. Né? Ninguém quer, irmãos. Eu estou falando de aprisionamento de alma. Algo que as pessoas não estão dando muita importância para isso. Mas o fato é que nós estamos vendo uma igreja aprisionada. Nós vemos pessoas travadas. Tem pessoas que eu oro, que caminham comigo há 10 anos, 12 anos, 13 anos. E você olha para ela, está vivendo o mesmo problema, a mesma circunstância, a mesma situação, porque ela está presa. Ela não conseguiu se desvencilhar, sair desses grilhões e começar um novo. Irmãos, esses novos começos, se eu não for curado, se eu não for liberto, eu vou continuar aprisionado e eu não vou ter como viver esse novo na minha vida. Quando eu olho para a Bíblia, eu fico vendo algumas situações de neurose que alguns personagens bíblicos viveram. O primeiro rei de Israel, quem sabe o nome? O primeiro rei de Israel? Saul. A nação de Israel clama por um rei. Eles não queriam mais os juízes. E eles queriam que a nação de Israel vivesse uma monarquia, assim como todos os reinos da terra na época viviam.
Então a nação de Israel clama um rei. E Deus escolhe um rei. A Bíblia fala que Saul era um homem de boa aparência. Ele era tão alto, mas tão alto, que as pessoas mais altas davam nos ombros de Saul. A Bíblia fala que Deus separa aquele homem, unge aquele homem, para ser o primeiro rei de Israel. E então, quando o profeta Samuel, diante de toda a solenidade, todo Israel reunido, as pessoas ovacionando o primeiro rei que Israel ia ter, a Bíblia fala que quando vai chamar Saul, 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 cadê Saul? Saul sumiu. Aí Deus fala para o profeta Samuel, ele está escondido de trás das bagagens. E aquele homem grande, forte, guerreiro, estava escondido de trás das bagagens. O que aconteceu, irmãos? Que neurose é essa? Ele estava, na verdade, irmãos, vivendo uma situação de pressão extrema. E pessoas que vivem pressões extremas, elas adoecem. Pessoas que assumem grandes cargos, têm grandes compromissos, grandes responsabilidades. Pessoas estão sujeitas a um tipo de pressão que gera trauma. E essas pessoas ficam aprisionadas. Essa semana eu fui tratar uma pessoa de um cargo muito importante, que estava extremamente neurótica, extremamente doente mentalmente. E queria conversar comigo, que não podia passar daquele dia, porque ela estava a ponto de de cometer um suicídio. Eu falei, não faça isso, eu estou indo para aí, não faça isso. E eu fui lá até essa pessoa, conversei com essa pessoa, e o que essa pessoa disse, ela disse, pastor, eu não estou capacitado, preparado para assumir o cargo que eu estou. E eu olhei para ele e falei assim, você acha que eu estou e me sinto capacitado para assumir o pastoreio da igreja? Eu não sinto. E o dia que eu achar que eu estou capacitado, Deus me tira, que eu não sirvo mais para Ele. Porque os servos do Senhor precisam entender que quem levanta é o Senhor. E o mesmo que levanta é o mesmo que capacita. Toda capacitação vem de Deus. Se vocês perguntar para mim se eu me acho capacitado para estar aqui em cima, irmãos, eu não acho mesmo. Quem quiser vem cá pegar na minha mão, está fria. Porque o dia que eu achar que eu estou capacitado para estar aqui em cima, eu não sirvo mais para o meu Deus. Situação de pressão que pessoas vivem. E nós vivemos a cada dia mais pressionados de todos os lados. E isso vai gerando traumas, cargos importantes. Por isso, irmãos, precisamos orar pelos nossos governantes, pelas pessoas que Deus colocou sobre nós, para que Deus as capacite, para que Deus os fortaleça, porque não é fácil. Tem uma clínica lá em São Paulo, eu tentei lembrar o nome dela, mas eu não lembrei, eu estava aqui mais cedo tentando lembrar. É uma clínica, irmãos, que a fila de espera dela está quase 1 ano para você entrar nessa clínica. É uma clínica que faz um tratamento não apenas nutricional, mas um tratamento psíquico. E pasmem, a clínica está cheia de pastores. Só tem pastores nessa clínica. É em torno de R$5.000 por pessoa, por semana, nessa clínica, para vocês verem que não é barato. E está assim de gente, fila de espera para entrar, porque pessoas estão doentes, precisando de uma cura. Pessoas que sofreram traumas. Pressões geram traumas. E traumas, irmãos, vai além da explicação. Por quê? É um abatimento do cérebro. Uma das causas que você pode identificar se a pessoa está tendo algum tipo de neurose, é pessoas que estão com preocupações excessivas. São sintomas de neurose que vai se instalando. Aquele rei, então, assume o trono de Israel. E agora ele vai entrar em outro nível de neurose. Ele acostuma com a pressão. Ele se acha bom. Ele se acha capaz. Ele já não se torna mais dependente de Deus. Ele começa a tomar suas atitudes de acordo com as suas vontades. O rei Saul se acha bom demais, forte demais, um exército muito grande, uma nação muito forte, que assim era a nação de Israel na época de Saul. A Bíblia fala que Saul começa a tomar atitudes sem consultar a Deus. E aí, irmãos, ele vai entrar no outro nível de neurose, presta atenção. Quando o Senhor o rejeita.
e usa o mesmo profeta Samuel para chegar para ele e falar assim: Deus levantou outro melhor do que você. O seu reinado finda aqui, Saul, porque você não soube esperar, você não soube ouvir as ordenanças do Senhor, você não soube depender mais do seu Deus, você achou que era bom demais, poderoso demais. Então Deus está te excluindo do trono de Israel, mas Deus levantou alguém melhor do que você. Irmãos, quando isso acontece, entra a corrupção, o pecado entra em Saul, e ele não se dá conta daquilo. Ele não percebeu que ele estava contaminado pelo pecado. E Saul se torna agora uma das pessoas mais psicopatas que você vai ver na Bíblia. O rei que foi escolhido por Deus, ungido por Deus, o rei que profetizou, agora se torna um psicopata, e todo psicopata é frio. Saul não se percebeu. Irmãos, olha para cá, a gente não se percebe. O problema que eu vejo hoje é que as pessoas não se percebem. Elas estão voltando para o velho. Deus está abrindo caminho para o novo, mas elas preferem voltar para o velho. Afinal de contas, o que que tem? Essa igreja é muito radical. Não é assim nada. E começa a pegar respaldo bíblico, e começa a andar de fasto para trás. E quando elas veem, elas estão vivenciando o passado novamente. O diabo conseguiu tragá-las com as mesmas atitudes, as mesmas ações, os mesmos costumes, as mesmas tradições. E as pessoas não se dão conta disso. Foi assim que aconteceu com Saul. Então, por não se perceber, por não tratar aquela doença, instala-se um trauma violento em Saul. E esse trauma gera ódio. E todo ódio é um convite para demônios. Igreja, presta atenção nisso. Todo ódio é um convite para demônios. Tem pessoas que não sentem a paz do Senhor, porque elas estão vivenciando ódio no seu coração. E ódio é porta aberta para demônios. E veja o perigo, irmãos, desse sentimento que não foi tratado. Saul agora fica sabendo que a pessoa na qual o profeta tinha falado que era melhor do que ele, era o músico que estava tocando harpa para acalmar os seus nervos. E então, ele começa uma perseguição ferrenha sobre Davi. Vocês conhecem a história. E a Bíblia fala que em determinada vez, Davi se abriga numa cidade chamada cidade de Nob. E quando Saul descobre que Davi teve hospedado naquela cidade, sabe o que Saul faz, irmãos? Ele mata 85 sacerdotes daquela cidade. 85 profetas, sacerdotes daquela cidade. Ele mata todos a fio de espada. Porque todo psicopata é frio. E não apenas ele mata os 85 sacerdotes, mas ele mata todas as mulheres e todas as crianças daquela cidade. Olha, irmãos, o perigo que é. Todo trauma, existe várias causas. Por exemplo, a pessoa recebe uma notícia de um luto. Pode gerar trauma. Determinado luto que você tem que enfrentar. Pessoas às vezes não têm força necessária em Deus para lidar com situações de luto. E a pessoa sofre um trauma. E aquele trauma começa a gerar sentimentos e vai te aprisionando. Outra causa de trauma são os divórcios. Principalmente os divórcios mal resolvidos. Por que uma pessoa, quando sai de um relacionamento, se divorcia, ela tem extrema dificuldade em entrar em outro relacionamento? E normalmente quando entra não dá certo, por causa de um trauma que foi gerado. Uma barreira que criou, que aprisionou ela, no que diz respeito a matrimônio, a casamento. Mulheres, um dos maiores problemas de vocês é abuso sexual, lá na infância. Gera trauma. Irmãos, isso é tão sério, que se vocês pudessem ouvir o que eu e a pastora ouvem toda semana, vocês iam ficar escandalizados. Nós tivemos com uma pessoa de 60 anos de idade, que é médica, falando para o irmão dela, que também é pastor,
Como que vocês, crentes, cristãos, crentes, lidam com situações? Porque ela falando, ela é católica, ela falando, porque na igreja católica a gente não sabe como lidar com situações. E o irmão dela, que é pastor, falou assim, o que está acontecendo com você? E ela confessou que ela foi abusada quando ela tinha 12 anos de idade, ela tinha 60 anos de idade, ela estava no segundo casamento, ela não dava certo no casamento. Irmãos, e nós não imaginávamos, o irmão dela, que também é pastor, não imaginava que dentro da casa dele tinha uma situação daquela. A gente às vezes escuta de tantos os lados problemas como abuso sexual, e que a gente não imagina que dentro da nossa casa estava vivenciando aquilo. Uma senhora de 60 anos, médica, muito bem sucedida, extremamente infeliz. Com 12 anos ela foi abusada pelo amigo do pai dela, e que ameaçou ela, se você contar para o seu pai, eu mato seu pai. E essa pessoa, esse amigo do pai dela, morreu há poucos anos atrás. Porque ela achava que ele não tinha morrido ainda. Ela procurou o irmão porque ela queria matar essa pessoa. Porque ela achava que se ela conseguisse matar essa pessoa, ela ia ser liberta daquilo. Ledo engano, irmãos. Grande engano. Na verdade, ela procurou o irmão porque ela queria saber se a tal pessoa ainda estava viva, porque ela queria matar. Porque achando que matando ele, ela iria se livrar daquela prisão. Mas não ia. Outra situação que gera trauma é a situação de falta de perdão. A falta de perdão gera sentimentos, gera trauma e gera sentimentos como ódio. Como eu disse aqui agora há pouco, esse sentimento é porta aberta para o demônio. Na verdade, irmãos, todos esses traumas nós sofremos por fraqueza espiritual. Normalmente esses traumas nós recebemos na infância. E se nós não entendermos que isso é necessário, por isso que nos encontros nós temos uma palavra de libertação e nós temos uma palavra de cura. Porque a pessoa precisa entender que ela precisa ser liberta e ela precisa ser curada. Só que muitos ainda estão presos. Muitos ainda não confessaram. Muitos ainda não entenderam essa necessidade de se livrar dessa prisão, desses traumas vivenciados. E o pior é que esses sentimentos, essa falta de perdão, esse divórcio mal resolvido, esse luto que eu ainda não consegui assimilar, esses traumas, vai gerando na pessoa o que a medicina chama de doenças psicossomáticas. Sabe o que é isso, irmãos? É uma doença psico do cérebro, mas que soma no corpo. Começa a dar sequela no corpo. Normalmente um câncer. Você sabia que grandes problemas de câncer são doenças psicossomáticas? Está no psíquico da pessoa, mas soma no físico dela, porque o corpo responde de alguma forma. O corpo responde de alguma maneira dizendo, tem alguma coisa que não está certo. Está anormal. Traumas. E a Bíblia diz, lá em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz. Tais pessoas não conseguem vivenciar a paz. Tais pessoas vivem uma ausência de paz e vão adoecendo. Também traumas pode ser gerado por palavras. A pastora pregou aqui quarta-feira da Rede da Família e ela falou muito sobre o poder da palavra. Irmãos, vocês não fazem ideia o que uma palavra liberada sobre um filho gera no decorrer da caminhada dela. Vocês não fazem ideia o poder que nós pais temos quando nós liberamos uma palavra, tanto de vida quanto de morte para os nossos filhos. Cuidado, pais. Muito cuidado, pais, em nome de Jesus, com o que vocês estão falando para o filho de vocês. É preferível bater, irmão. É preferível bater do que liberar palavras sobre eles, porque aquilo marca os filhos de vocês. Essa pessoa que eu falei para vocês, que eu estava conversando, que é de um alto cargo, eu fui puxando e comecei a perceber problemas relacionado à casa dele, à família dele. A autoridade liberando palavras sobre ele que feriu, que machucou. Vocês não fazem ideia, irmãos, o número de pessoas doentes por palavras. Rejeição. Diz que a rejeição é uma dor pior do que a dor do luto.
Porque todo ser humano, ele precisa se sentir útil. E a rejeição é alguém, uma autoridade sobre você, alguém que está caminhando com você, que fala assim, eu não preciso de você, você não me é útil. Rejeição. Pais que estão aqui, por favor, carrega os filhos de vocês. Caminhe junto com eles, deixe eles caminhar com vocês, deixe eles fazer parte dos negócios de vocês, da vida de vocês. Tem muitos pais que estão rejeitando filhos. Tem muitos pais que sem ver, irmãos, olha para cá, não faz porque quer não, faz sem ver. Está dizendo para o filho, eu não preciso de você. Pai, posso ir com você? Não, papai está muito ocupado. Em outras palavras, você não me é útil. Isso gera, irmãos, um trauma. Porque todo trauma, ele é de natureza espiritual, é uma fraqueza espiritual. E criança não tem força espiritual. Eu vou ainda pregar para vocês sobre isso, mas vocês vê na Bíblia um homem que extremamente rejeitado e que se tornou o grande rei de Israel, chamado Davi. A Bíblia deixa bem claro que Davi foi alguém que foi rejeitado dentro da sua própria casa. Mas ele era alguém que estava tão firmado, tão fortalecido em Deus, que ele decidiu não se deitar na cama da mazela, do coitadinho. Antes ele se levantava, matava leão, matava urso. Irmãos, a Bíblia diz que a maior celebridade de Israel, que era o profeta Samuel, ia jantar na casa dele. Imagina a maior celebridade da nossa nação. Bolsonaro vai jantar na sua casa. O seu pai reúne todos os irmãos, mas você não, você fica lá no campo trabalhando. Você não precisa estar aqui. Você não é importante. Fica lá. Um rapaz que sofreu extrema rejeição e que conseguiu vencer. É um exemplo para nós. Como lidar com esses problemas? Rejeição, abandono. Irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Quando Saul então morre, Davi assume o trono de Israel. Quando Davi assume o trono de Israel, vocês conhecem a história da família de Davi. A Bíblia fala que o seu filho Aminon estupra a sua irmã, meia-irmã, chamada Tamar. Absalão, quando fica sabendo disso, mata Aminon. E quando ele mata Aminon, a fúria de Davi se acende contra o próprio filho. E ele foge. E ele fica, se não me engano, 2 a 3 anos afastado, longe da presença do pai. E então, por intervenção de Joabe, Davi aceita que seu filho volte ao palácio. Volte para junto de si. Só que ele libera uma palavra para Absalão. E ele fala assim, ele pode voltar. O meu ódio sobre ele passou. Ele pode voltar. Mas não coloque ele na minha frente. Eu não quero vê-lo. Olha o trauma que o pai Davi gerou na vida do seu filho Absalão. Uma palavra liberada. Ele pode voltar. Não tem problema não, minha raiva, meu ódio por ele passou, mas não coloque ele na minha presença, eu não quero vê-lo mais. E vocês conhecem o contexto da história, irmãos. Absalão se levanta, tal trauma que não foi tratado, que não foi curado. Aquilo gera frutos, e o fruto daquilo foi que Absalão usurpou o trono do próprio pai. E não apenas usurpou o trono do próprio pai, como a casa do pai, o palácio do pai, as mulheres do pai dele. A Bíblia diz que Absalão deitava com as mulheres de Davi, em plena luz do dia, à vista de todos. Olha para vocês verem o que uma palavra liberada de um pai, uma rejeição, um trauma faz na vida de uma pessoa. Eu tinha mais ou menos 11 anos de idade. Meu pai nem sabe disso, eu acho que eu nunca nem conversei isso com ele. Nós íamos participar de um torneio de futsal. Nós fazíamos aula de futsal lá no CRA. Morávamos em Anápolis. E naquele torneio, eu trouxe, porque os pais tinham que autorizar. E meu pai, eu lembro que ele autorizou, ele preencheu a autorização para mim participar daquele torneio. Afinal de contas, eu sempre fui muito bom de bola. E ele viu que era mais ou menos como o Barcelona sem Messi. Eu preciso autorizar meu filho. Fez certo. E meu pai pediu uma coisa para mim. Não me interessa o troféu. A única coisa que eu quero, de tudo que está aqui,
Eu quero isso aqui, ó. Aí tinha lá assim, o mais disciplinado. Para mim não me importa se você vai ser campeão, se você vai vencer, se você vai perder, se você vai ser um artilheiro ou não. Eu quero esse diploma aqui, ó. Eu quero esse título, esse troféu do mais disciplinado. Irmãos, eu jogava atrás. Quem joga em quadra sabe que tem a posição de fixo que joga atrás. Eu era fixo. O nosso time foi campeão. Nós ganhamos o troféu de campeão. E eu fiz todos os jogos, sem cometer nenhuma falta, mesmo jogando atrás. E eu ganhei aquele troféu, o mais disciplinado. E era um torneio grande, irmãos, eram vários times. Eu entreguei o troféu para o meu pai. E eu acredito que era um dia que ele não estava bem. Ele pega esse troféu, e ele não falou uma palavra para mim. E aquilo me feriu, mas eu não tinha noção da gravidade daquilo. O tempo passou, 14 anos se passaram. No dia que eu fiz o meu encontro, meu pai escreveu uma carta. E nessa carta ele lembrou desse acontecido. E ele falou assim para mim na carta: você me deu um troféu que eu te pedi. De ser o mais disciplinado naquele torneio. Eu quero te pedir um troféu agora. Seja homem na vida. Assume os seus erros. Vença as suas dificuldades. E ser homem na vida. Irmãos, até então no encontro eu não tinha chorado. E na carta do meu pai, eu chorei tudo que eu tinha que chorar no encontro inteiro. E eu percebi que aquilo gerou um trauma em mim. Algo tão bobo, mas eu era criança. E criança é fraca espiritualmente. Eu me senti como se eu não tivesse alcançado o coração do meu pai. Algo bobo, irmãos. Estou contando para vocês algo de quando eu era criança. Essas coisas hoje, para nós que somos maduros espiritualmente, não nos afetam mais. Mas quando eles são crianças, gera trauma. Vocês não fazem ideia o nível de problemas traumáticos de pessoas que a gente tem pego, tem lidado. E traumas não tratados, irmãos, vai gerar frutos. E esses frutos, uma hora, eles aparecem. Quando Absalão, então, assume o trono do seu pai Davi, a Bíblia diz que Joabe pega os poucos que ainda sobraram, os remanescentes, os valentes de Davi, que ainda continuavam com ele. Porque Absalão tomou o trono de Israel, tomou o exército de Israel. E aqueles poucos valentes de Davi derrotam o exército de Absalão. E Absalão morre. E Davi é restituído no cargo de rei. Só que a Bíblia diz que quando Davi morre, que quando Absalão morre, a Bíblia fala que Davi chora amargamente. Chora amargamente, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. E a Bíblia fala que ele chora por dias, por dias. Todo o exército, irmãos, o exército de Davi, que arriscou a própria vida para poder restituir o cargo, restituir o reino, porque eles entendiam que o reino era maior. A Bíblia fala que chega ao ponto de Joabe ter que intervir e falar assim: ei, Davi, acorda, meu filho, o reino é maior. O seu exército que está ali, que lutou, que deu a vida por você, está ali te esperando para você pelo menos dar um tchauzinho, uma acenação para eles. Fizeram por você, Davi, porque te ama. Enxuga esse choro, enxuga essas lágrimas. E a Bíblia fala que Davi aparece no palácio e penso eu que ele dá apenas um tchauzinho para o pessoal, já era o suficiente. E eu creio que nesse tchauzinho ele falava assim: seus filhos da puta, vocês mataram meus filhos. A Bíblia fala, irmãos, que esse jovem Absalão, a Bíblia descreve ele como sendo tão lindo, que a Bíblia fala que da sola do pé ao alto da cabeça, ele era perfeito. Eu só conheci uma pessoa assim, que sou eu.
Me identifiquei muito com Absalão nessa parte, dessa parte da beleza. A Bíblia fala que Davi chora amargamente. Por que, pastor, que Davi chorou amargamente? Porque Davi não conseguia se perdoar. Porque depois da morte do seu filho, ele descobriu que a causa da morte do filho, do trauma do filho, foi causada por ele. Sabe outra situação que gera trauma? Quando a pessoa não se perdoa. O problema de Davi é que ele não conseguia se perdoar. Infelizmente, precisou do filho dele morrer para ele enxergar o erro dele. Tem pessoas aqui dentro que estão sofrendo aprisionamento na alma, estão traumatizadas, porque não conseguem se perdoar o pecado que um dia cometeu. Isso gera um aprisionamento na alma. Enfim, eu creio que você entendeu. Mas a pergunta que fica é, o que eu devo fazer? Como e o que eu devo fazer para mim não entrar nesse pós-modernismo que nós estamos vivendo, para que eu não seja parte desses 3 bilhões de pessoas doentes? Irmãos, Filipenses 4, põe aí, Lázaro. Filipenses 4 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O que eu devo fazer então? Condicionar a minha mente a pensar as coisas certas. Eu preciso exercitar a minha mente a pensar naquilo que é puro, naquilo que é digno de louvor. Eu preciso condicionar a minha mente a pensar naquilo que me eleva, aquilo que me abre portas para o novo. Eu não posso aceitar que a minha mente tenha uma visão do passado, do velho. Eu preciso exercitar a minha mente, é isso que o texto está dizendo. Pense nas coisas que te edifiquem. Irmãos, nós vivemos numa época em que, eu falei para os jovens isso aqui, as pessoas estão ouvindo com os olhos, porque as pessoas não querem pensar, as pessoas têm preguiça de ler. Você posta um texto, irmãos, eu posto textos para os meus 12, e eu sei quem lê e quem não lê, são poucos que lê. Porque nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas não gostam mais de ler. As pessoas não gostam de ter que pensar. O nosso cérebro se tornou algo muito fácil, porque temos memórias que nos auxiliam. Eu não preciso gravar mais o número de telefone de ninguém. Eu não preciso mais gravar placa de carro. Eu não preciso mais lembrar de nada. Eu tenho tudo aqui na palma da minha mão. Com isso o cérebro vai adoecendo, vai ficando fraco. Nós vivemos uma época em que as pessoas estão ouvindo com os olhos. Se você posta um texto, poucos leem. Se você posta uma imagem, todo mundo vê e entende. Nós precisamos, acima de tudo, como o texto diz, colocar por prática. Colocar por prática o que, pastor? Uma vida de amor, uma vida de generosidade, uma vida de perdão. Colocar por prática, exercitar o amor, o perdão, a generosidade. Nós precisamos pôr por prática tudo que nós estamos aprendendo aqui dentro da igreja. Não adianta a casa estar cheia, a igreja está cheia, se dentro de nós estamos vazios. Se aqui está tudo vazio. Se eu sou dominado por uma imagem que a minha carne quer ver. Eu adoeço, a minha mente fica doente. Se eu não coloco por prática tudo que está sendo ministrado aqui, a Bíblia fala que uma fé sem obras, ela é morta. Infelizmente a igreja está exercitando uma fé morta. Porque não tem obras, não coloca por prática, não decide sair fora do velho, arrancar o velho. Não, isso aqui passou, isso aqui foi no passado. Essas amizades não servem mais, esse ambiente não serve mais para mim. Esses costumes eram no passado, o novo, o Adolfo, não pode fazer mais parte disso. E eu condiciono a minha mente na palavra de Deus.
a tudo que é puro, a tudo que é amável, que é de boa fama, se é digno de louvor, pense nessas coisas. E não apenas isso, coloque por práticas. Exercite, coloque por prática tudo que você tem aprendido. Exerça o amor de verdade. Exerça a misericórdia. Exerça o perdão. Crentes, olha para cá. Tem crentes aqui dentro que estão brigados com pessoas aqui dentro da igreja. Pessoas que estão brigadas com gente da própria família. Está aprisionado. Não sai do lugar. Não vai experimentar o novo. Nós precisamos aprender, irmãos, nesse pós-modernismo, a tornar a vida um pouco mais leve. A tornar a nossa caminhada um pouco mais leve, porque o fardo que nós estamos carregando é muito pesado. Mas o problema, olha para cá, não é o fardo pesado que eu carrego, é a forma que eu estou carregando. Tem muitas coisas sobre os meus ombros, muitas responsabilidades sobre mim, mas eu estou sabendo conduzir, não está pesando. Tem outras pessoas que estão carregando um peso pequenininho e está assim, ó. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Meu pai tem uma casa lá no Araguaia e tem um lago que a gente gosta de pescar, que fica a 2 quilômetros da margem do rio. Mas não dá para ir de barco, tem que ir a pé. A gente para o barco no lado do estado do Mato Grosso e a gente caminha a pé dentro da mata por 2 quilômetros para chegar nesse lago. E há um tempo atrás, quando eu estava fazendo esse trajeto, que eu já fiz umas 2, 3 vezes esse trajeto. Cada vez que a gente vai lá, a gente faz esse trajeto umas 10 vezes. A gente ama ir lá nesse lago. Deus me chamou atenção para algo. A gente ia para lá antigamente, meu pai lembra, a gente levava só um remo. Nós chegávamos lá, tinha uma canoinha nossa lá, a gente ia pescar de remo. Com o passar do tempo, a gente foi ficando meio preguiçoso, porque às vezes o vento não ajuda muito quem está remando. E nós modernizamos, né? Vivemos o pós-modernismo, né? Então vamos modernizar. E a gente começou a levar bateria e motorzinho elétrico. Irmãos, uma bateria pesa em torno de 14 quilos. Uma bateria de 60 a 70 amperes pesa de 14 a 17 quilos, mais ou menos. Um remo pesa menos de 1 quilo. O motorzinho elétrico que nós levamos, ele pesa em torno de mais ou menos uns 3 quilos. A bateria pesa em torno de 14 a 17. Mas, quando chega para o lado de lá, quase todos querem levar a bateria. Nossa, pastor, mas que esse povo do senhor é muito generoso, né? Não, é porque a bateria vai numa mochila tão confortável que não dói. Não machuca as costas. É mais desconfortável você levar um motorzinho de 3 quilos do que uma bateria de 15 quilos. Por quê? Porque eu estou levando de maneira mais leve, mais suave. Não está pesando. Vocês estão entendendo? Torna a sua vida mais leve. O peso está muito pesado. Se Deus confiou tal coisa para você, Deus não vai dar uma carga, um fardo maior que você possa carregar. Para de ficar murmurando e reclamando. Deus está muito pesado. Irmãos, não está pesado. É a forma com que você está carregando. Carrega de forma mais leve. Carrega de forma mais suave. Torne a vida mais agradável, mais prazerosa. Exercite a sua mente com coisas que você também gosta de fazer. Porque senão, meu irmão, você vai fazer parte desse número que a OMS diz, que 50% da população vai estar doente. Aprenda a usar de artifícios, artimanhas, para carregar o peso que você está carregando de maneira mais confortável. Tem pessoas que levam a vida de maneira muito pesada. Adoecem. Antes de nós orarmos, eu quero colocar um vídeo. Um pequeno vídeo. Que eu tenho certeza que vai te ajudar. E depois nós vamos orar. Antes de colocar o vídeo, eu quero me dispor para vocês. Eu e a minha casa. Também os líderes de vocês, o seu discipulador está à disposição sua. Confesse o seu pecado, confesse a sua dor, confesse o seu trauma. Sai desse aprisionamento. Deus está querendo te colocar no novo. Não queira voltar para o velho. Eu tenho vergonha de falar, pastor, do que eu fiz no passado. E você continua aprisionado no seu presente.
Deus quer que você se livre dessas amarras, desses traumas que te prendiam. Amém? Há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas, nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e constante da doença mental da infância que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas nos mostram que 1 em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH foi observado. Um aumento de 37% na depressão adolescente também foi observado e um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos. Mas o que está acontecendo e o que estamos fazendo de errado? As crianças de hoje estão sendo estimuladas e superdimensionadas com objetos materiais, mas são privadas dos conceitos básicos de uma infância saudável, tais como pais emocionalmente disponíveis, limites claramente definidos, responsabilidades, nutrição equilibrada e sono adequado, movimento em geral, mas especialmente ao ar livre, jogos criativos e interação social, oportunidades de jogos não estruturados e espaço até para que elas tenham tédio. Em contraste, nos últimos anos, as crianças foram preenchidas com pais digitalmente distraídos, pais indulgentes e permissivos que deixam as crianças governarem um mundo sem que se estabeleça as regras, um sentido de direito de obter tudo sem merecê-lo ou ser responsável por obtê-lo, sono inadequado e nutrição desequilibrada, um estilo de vida sedentário, estimulação sem fim, armas tecnológicas, gratificação instantânea e até ausência de momentos chatos. Mas então, o que devemos fazer? Se queremos que nossos filhos sejam indivíduos felizes e saudáveis, temos que acordar e voltar para o básico. Ainda é possível. Muitas famílias veem melhorias imediatas após semanas de implementar as seguintes recomendações. Defina limites e lembre-se de que você é o capitão do navio. Seus filhos se sentirão seguros sabendo que você está no controle do leme. Ofereça às crianças um estilo de vida equilibrado, cheio do que elas precisam, não apenas do que elas querem. Não tenha medo de dizer não aos seus filhos se o que eles querem não é o que eles precisam. Forneça alimentos nutritivos e limite a comida lixo. Passe pelo menos 1 hora por dia ao ar livre, fazendo atividades como ciclismo, caminhada, pesca, observação de aves, de insetos. Desfrute de um jantar familiar sem smartphones ou qualquer outra tecnologia que venha distraí-los. Divirta-se com jogos de tabuleiro com a família. E se as crianças são muito jovens para os jogos de tabuleiro, deixe-os guiar pelos seus interesses e permita que sejam eles que mandem no jogo. Envolva seus filhos em trabalhos de casa ou tarefas de acordo com a sua idade, como dobrar a roupa, arrumar os brinquedos, dependurar as roupas, colocar a mesa, a alimentação do cachorro, etc. Implemente uma rotina de sono consistente para garantir que seu filho durma o suficiente. Os horários serão ainda mais importantes para as crianças em idade escolar. Ensine responsabilidade e independência. Não os proteja excessivamente contra qualquer frustração ou erro. Errar os ajudará a desenvolver a resiliência e a aprender a superar os desafios da vida. Não carregue a mochila dos seus filhos. Não leve para eles a tarefa que esqueceram. Não descasque as bananas ou descasque as laranjas se eles podem fazer isso por conta própria. Em vez de dar-lhes o peixe, ensine-os a pescar. Ensine-os a esperar e a ter paciência quando a gratificação estiver atrasada. Forneça oportunidades para o tédio.
uma vez que o tédio é o momento em que a criatividade desperta. Não se sinta responsável por sempre manter as crianças entretidas. Não use a tecnologia como uma cura para o tédio e nem se sinta obrigado a oferecer no primeiro segundo de inatividade do seu filho. Evite usar a tecnologia durante as refeições, em carros, restaurantes, shopping. Use esses momentos como oportunidade para socializar e treinar os cérebros para como funcionar quando estiverem no modo tédio. Ajude-as a criar, por exemplo, uma garrafa de tédio com ideias de atividades para quando estiverem entediadas. Esteja emocionalmente disponível para se conectar com as crianças e ensinar-lhes a autorregulação e habilidades socioemocionais. Desligue os telefones à noite quando as crianças têm que ir para a cama para evitar a distração digital. Torne-se um regulador ou um treinador ou coach emocional dos seus filhos. Ensine-os a reconhecer e a gerenciar suas próprias frustrações e raiva. Ensine-os a dizer olá, a se revezar, a compartilhar sem se esgotar de nada, a agradecer e agradecer, reconhecer o erro e pedir desculpas sem serem forçadas para isso, e sejam um modelo de todos esses valores. Conecte-se emocionalmente, sorria, abrace, beija, faça cócegas, leia, dance, pule, brinque ou até rasteje-se com elas. Enfim, seja o coach dos seus filhos. O maior legado que você pode deixar para o mundo não é o dinheiro ou os bens materiais que você deixará para os seus filhos, mas o tipo de filhos que você deixará para o mundo. Amém. Uma coisa que nos chamou muito a atenção no Congresso de Porto Seguro esse ano é o número de pessoas que estão extremamente viciadas nos seus smartphones. Eu não digo no horário que tem que usar, mas no horário que não deve usar. Cláudia e eu ficamos impressionados com as coisas que nós vimos. O que se via era o tempo todo pessoas postando. Eu e Cláudia vimos famílias sentadas à mesa, onde não se conversavam. Pessoas que estavam conosco, a ponto da gente ter que intervir em algumas vezes, e eu e Cláudia falam, escuta, vocês vêm aqui num lugar desse, nós estamos na praia, de frente para o mar, vocês queriam estar aqui, falei para jovens, vocês estão nesse celular, tem 1 hora e 15 minutos, nós estamos aqui, eu já fui no mar, eu já corri, eu já fui para lá, vocês estão aqui no celular, vocês não saíram debaixo dessa sombra até agora, para! Eu acho uma falta de educação muito grande quando você está à mesa com alguma pessoa que não é horário de trabalho, que não está resolvendo nada sobre o trabalho e está mexendo no celular. É como se ela estivesse dizendo para a pessoa, não me importo com você, quem está aqui é mais importante do que você. Cláudia às vezes começa a pegar o telefone, porque, irmãos, se torna um hábito, a gente voluntariamente pega o telefone e começa a rolar o dedo, rolar o dedo, rolar o dedo, rolar o dedo. E eu falo para ela assim, amor, é importante? Ela, não, ela vai e desliga na hora. Lá em casa nós temos 1 vez por semana, eu saio, eu, Cláudia, Luiz, Adolfilho, nós 4, com a condição, vamos jantar, nós 4, só nós 4. O telefone fica em casa. O telefone não vai. Irmãos, nós precisamos impor limites em nós mesmos. O povo está ficando doente mesmo. E o diabo sabe como que funciona o cérebro humano, não se iluda. Ele está usando daquilo que poderia se tornar uma ferramenta de bênção, uma ferramenta de maldição. Jovens, por favor, pare com esses jogos até tarde. O Adolfino já é um marmanjão, mas às vezes eu tenho que tomar o videogame dele. Você acha que é bom para um pai? O cara já está 2 palmos acima de mim já. Eu tenho que ir lá no quarto dele, pegar o videogame dele e falar assim, 2 meses você vai ficar sem. Ô pai, não. Vai ficar sem. Jovens, para com isso. Vai dormir, aproveita. Você precisa de 8 horas diárias para você dormir. Senão o seu cérebro não corresponde ao que você precisa corresponder. Parem com esses jogos excessivos. Com as redes sociais. Mas está todo mundo usando. Deixa todo mundo usar. Você não vai ficar doente.
Você vai ser sarado, amém? Você vai ter uma geração santa, uma geração próspera, uma geração sarada. Deixa esse legado para os seus filhos. Amém? Eu quero orar. E quero que vocês meditem. Qual a situação de trauma que você, às vezes, pode estar aprisionado? Qual é a situação de dor que quando toca no assunto você prefere sair de perto? Eu e Cláudio estávamos com uma pessoa quinta-feira à noite. E quando nós estávamos falando de determinado assunto, a pessoa virou as costas e saiu, porque aquilo machuca ela. E eu falei, Cláudia, até hoje não foi curada, até hoje não foi sarada disso. O que é que você sente que quando toca no assunto, quando fala, você prefere se ausentar? Não deixe que o diabo te aprisione, irmão. Não deixe que o diabo te aprisione. Saia fora desses traumas, dessas dores, dessas mazelas. Avance para o novo. Deixa o velho para trás. Deus tem um novo para mim e para você. Não se carrega novo com o velho. O velho tem que ficar para trás. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Porque as coisas velhas passaram. Então tudo se fez novo. O Deus que está te propondo novo, está dizendo para mim e para você nessa noite. Deixa o velho. Abandone o que ficou para trás. Não queira trazer o velho para o seu presente. Por favor. Eu fico tão triste, irmãos, quando eu chego na casa de discípulos, de alguém que eu vejo coisas que antigamente não tinham e que hoje tem. Coisas que lá atrás o velho homem tinha, a velha mulher tinha. Mas agora não tem nada a ver. Traz de volta para o presente o velho. E fica barrado, fica aprisionado. Deus quer curar a sua igreja. Deus quer curar a sua igreja. Para que nós venhamos viver o novo de Deus, o extraordinário de Deus. Em todos os sentidos e níveis. Amém? Se coloquem de pé.